Hoje vamos retomar o estudo do Apocalipse. Já faz algum tempo que estudamos o último culto do Apocalipse. Pelo meio ficou um culto muito doce, que no final ficou muito amargo, quando soubemos das consequências do açúcar no nosso organismo. Sei que nesse dia perdi alguns amigos, mas sei também que alguns partilharam comigo algumas mensagens que descobriram alguns artigos com menos açúcar no supermercado e, portanto, alguns pelo menos foi útil e espero que realmente tenha sido úteis para alguns de nós, que realmente tenham mudado um pouco a nossa perspectiva e a nossa forma dos alimentos que escolhemos. Se não se recordam desse culto, está lá no YouTube também, podem procurar. Já tem várias visualizações e pessoas que realmente têm valorizado aquilo que foi dito ali. É algo que realmente nos passa às vezes ao lado. Então, retomamos hoje o culto do Apocalipse. Naquela altura houve alguém que me disse assim: açúcar, então e o Apocalipse? Portanto, não queriam falar do açúcar, até preferiam o Apocalipse. Muito bem, vamos falar do Apocalipse hoje. É difícil fazer um apanhado de tantos cultos que já tivemos aqui, já vamos no 19º. Foram 13 capítulos de Apocalipse, estamos mais ou menos com 54% do estudo do Apocalipse feito e será impossível fazer um apanhado de tudo aquilo que falámos até agora. E já chegamos a uma parte do Apocalipse em que começa a ser complicado entender se não tivermos os conteúdos para trás. Portanto, aqueles que não têm esses conteúdos vão ter que fazer um bocadinho mais de esforço. Ainda por cima, hoje vamos falar de algo profético, como tudo foi o resto, mas profético e muito no futuro. E quando falamos de algo profético no futuro, é mais difícil às vezes compreendermos ou aceitarmos. No passado é fácil vermos que as coisas se cumpriram. No futuro, às vezes é mais difícil e temos algumas ideias ao contrário, ou ideias um bocadinho ao lado, e fica um bocadinho mais difícil. De qualquer das formas, desafios a este estudo do Apocalipse capítulo 13. Vamos ler agora a segunda parte. Vamos fazer aqui talvez apenas um resumo desta secção que estamos a estudar. O livro do Apocalipse vai dividindo em várias secções e houve uma secção que começou no capítulo 12. Lemos já metade do capítulo 13 e vamos terminar o capítulo 13 hoje. Portanto, vamos começar na secção do capítulo 12 para tentar enquadrar aquilo que vamos falar hoje e para recordar um bocadinho. Caso não se lembrem, em Apocalipse 12 nós falamos do grande conflito na história da Igreja. Vimos como Deus conseguiu escrever o grande conflito apenas em 18 versículos. Está ali escrito todo o conflito que existe neste mundo. E vimos como o dragão tentou matar Jesus através de Herodes. Foi esta a interpretação que nós vimos nessa altura. E ainda no Apocalipse 12, a perseguição da Igreja verdadeira. 1260 anos de perseguição sobre os santos. Depois, no capítulo 13, o dragão colocou-se no meio da areia e João viu que o dragão chamou duas bestas. A besta do mar, foi o último estudo que fizemos, a sessão 18, em que vimos que esta besta que estava no mar era Roma Papal. Identificamos. O dragão vai chamar esta besta para fazer o trabalho de perseguição dos 1260 anos da Igreja verdadeira. E hoje, o dragão agora vai chamar outra besta, a besta da terra. E é esta besta da terra que nós hoje vamos estudar. Deu para recordar alguma coisa? Ou deu para confundir mais ainda? Muito bem, peço desculpa a quem confundiu um bocadinho mais, mas depois poderão ler ou poderão ver em casa mais algumas sessões do Apocalipse para tentar enquadrar melhor este assunto. Mas temos que avançar, não podemos ficar nos primeiros livros, temos que ir avançando. Estamos a caminhar para o fim. Vamos, como sempre, ouvir a leitura literal, com a animação literal daquilo que está dito em Apocalipse, então, do capítulo 13, o versículo 11 ao versículo 18. Chamo a vossa atenção, então, para esta animação. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita,
ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Já estamos enquadrados naquilo que vamos falar hoje. Uma mensagem não muito fácil, mas vamos lá chegar. Como é habitual, versículo a versículo, e vamos falar um bocadinho de cada versículo para ajudar a compreender. Logo no versículo 1, quase os primeiros 10, 20 minutos do culto vão ser logo no versículo 1, é suficiente para isto. E vi subir da terra outra besta. Nesta sessão, voltamos outra vez às perguntas para casa. O que é que simboliza uma besta que surgiu da terra? Na última sessão falamos da besta que surgiu do mar, então desta vez o que é a besta que surgiu da terra? Havia várias hipóteses, o dragão que surgiu da terra, um reino que surgiu num lugar pouco habitado, um animal terrestre e medonho, um reino que surgiu num lugar muito habitado. E para começar, começamos logo mal. A maioria não acertou. É um reino que surgiu de um lugar pouco habitado. A maioria achava que era um lugar muito habitado. E vamos ver porquê. Quando falamos de besta, de um animal, estamos a falar de um reino. Quando Daniel viu aqueles animais saírem do mar, foi-lhe explicado que estes grandes animais são reis que se levantam da terra. Portanto, besta, estamos a falar de um reino. E se recordarem da última vez que falamos da besta que surgiu do mar, vimos que o mar era um lugar muito habitado. Porque foi isto que foi dito, Daniel, e está escrito em Apocalipse. As águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. Então a besta que surgiu do mar era uma besta que surgiu de um lugar muito habitado, na Europa, que nós sabemos que foi aqui que surgiu. Então, por contradição, se o mar é um lugar habitado, a terra será um sítio deserto. E esta besta vai surgir da terra. Um versículo, por exemplo, que vos pode mostrar isto. A terra ajudou a mulher. Quando os cristãos estavam a ser martirizados e começaram a fugir, eles fugiram para onde? Para as montanhas. Temos os valdenses que fugiram para um sítio pouco habitado, onde podiam aí estar resguardados. E, portanto, a terra ajudou a mulher, a terra aqui como símbolo de um lugar pouco habitado. Em conclusão, nós temos o reino que surgiu, vai surgir de um lugar pouco habitado. Este reino que nós vamos falar esta manhã, esta besta, que é um reino que surgiu então da terra, vai surgir de um reino pouco habitado. Então, temos já duas informações para identificarmos este reino. Em primeiro lugar, quando? Quando é que vai surgir este reino? Recordando um bocadinho atrás, João vê o dragão levantar uma besta, a besta do mar, e esta besta do mar recebeu uma chaga mortal, que nós sabemos que foi a prisão do Papa. Agora, esta segunda besta, que João vê levantar, é uma besta que surge então depois da ferida mortal da primeira besta. Temos quando? Foi depois de 1798. E temos onde? Onde ainda não temos. Sabemos que é um lugar pouco habitado. Se formos olhar para a estatística das pessoas no mundo, dos continentes, e formos ver aqui 1750, 1750 e 1800, teremos que os únicos dois continentes que eram realmente desabitados seria a América do Norte e a Oceania, a Austrália. Aqui é um sítio pouco habitado. Será que foi aqui que surgiu? Na América do Norte ou na Oceania? É então as nossas hipóteses. E vamos já dar a resposta e depois justificamos a seguir. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos de cordeiro. Ou seja, esta manhã a besta que vamos falar é dos Estados Unidos da América. Não sei se há alguém aqui dos Estados Unidos da América ou alguém com muita afinidade e que se sinta mal com esta mensagem. Não é minha intenção, mas a profecia é que o diz e teremos que dizer o que a profecia diz. Realmente, vamos falar dos Estados Unidos da América. E vamos à história. Sabem que eu não gostava de história até começar a estudar Apocalipse. Eu agora gosto de história. Quando ela se enquadra na profecia bíblica, para mim é maravilhoso. Vamos um bocadinho à história. Temos aqui um mapa-mundo. Os cristãos foram perseguidos, foram martirizados durante 1260 anos, aquele tempo que já falámos aqui, noutras sessões anteriores. Então eles começaram a fugir da Europa para cima, para norte. E encontraram algum abrigo ali nas costas da Holanda. Na costa da Holanda eles ficaram lá algum tempo. Até que decidiram fugir dali e ir para o mundo novo, diziam eles. Apanharam um barco chamado Speedwell. Quem liderou esta expedição foi o pastor John Robinson. E ele liderou esta expedição, então o objetivo era chegar aos Estados Unidos. Começaram a navegar, tinham passado a Inglaterra e tiveram que voltar para trás, porque o barco já era muito velho e não conseguiu aguentar e tiveram que voltar para trás. Mas não desistiram, em Inglaterra apanharam outro barco, chamado Mayflower. E o Mayflower, se calhar, já vos diz alguma coisa. Apanharam o barco Mayflower e chegaram então, foram até os Estados Unidos da América e atracaram em 1620 em Cape Cod. Em 1620, os pais peregrinos, como são chamados na América, chegaram então aos Estados Unidos da América. Se forem a Cape Cod,
vocês encontram lá uma pedra que fala exatamente dos pais peregrinos, a primeira vez que chegaram à América, 1620. Temos aqui uma outra ilustração dos pais peregrinos na América. E há uma coisa na América, por exemplo, que vocês conhecem muito bem, que já ouviram falar. Thanksgiving Day, o Dia da Ação de Graças. Comemora o quê? A chegada dos pais peregrinos em 1620. É visto que é comemorado no Dia da Ação de Graças na América. É um feriado móvel, terceira, quarta-feira de novembro, e esta foi a 22 de novembro, e comemora exatamente isto. Os pais peregrinos que chegaram à América. Portanto, vejam o enquadramento. E agora perguntamos, bom, mas como é que os Estados Unidos chegaram a ser uma nação de registro na profecia? Como é que é possível? E se nós olharmos agora aqui para o nosso... Vamos virar aqui um bocadinho isto, e olharmos aqui para o nosso mapa do tempo. Então, em 1620, temos os pais peregrinos a chegar à América. Em 1798, temos então a prisão do Papa. E vamos ter que chegar ali e perceber como é que agora esta besta, como é que este reino passa a ser importante para a profecia. Vamos avançar e dar-vos algumas dicas para chegarmos lá, para compreendermos porque é que os Estados Unidos está ali identificado. Em 1755, começaram o processo de independência das 17 colónias. A América era só colónias de vários países do mundo. Havia 17 colónias, eles começaram o seu processo de independência para serem independentes dos seus países de origem. A primeira Constituição Americana aparece em 1766. Na primeira Constituição Americana estava escrito o seguinte: nós queremos um país sem rei e uma igreja sem papa. Era o que dizia a Constituição Americana. Reparem, se os pais peregrinos tinham fugido da Europa, fugindo do poder papal que os estava a martirizar, claro que eles, quando chegam à América, o que eles querem é um país sem rei e um país sem papa. Portanto, criam uma corte na relação do Estado e da Igreja. O sonho dos pais peregrinos era um Estado democrático em que o poder civil e o poder religioso estivessem separados. Eles perceberam que quando estes dois poderes se juntam, é muito perigoso. Este era o sonho. E desde o início da Constituição Americana está lá escrito, por isso é o país da liberdade, como nós conhecemos, da Estátua da Liberdade, é realmente o país que quer manter o Estado e a Igreja longe um do outro. Depois, em 1777, temos uma reunião do Congresso onde houve os 13 primeiros Estados iniciais da América. A América é feita em condados, não é? Em Estados. E foi então a primeira reunião neste Congresso, onde ratificaram a Constituição e onde quiseram estabelecer esta Constituição para todo o continente americano. Temos, em 1783, a independência da última colónia da Grã-Bretanha. Uma das últimas colónias foi então a Grã-Bretanha, era uma colónia da Grã-Bretanha que foi tornada independente. E podemos dizer que em 1789 a América tinha cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados de área e tinha menos de 4 milhões de habitantes. Este era o que acontecia em 1789. Portanto, uma nação muito pequenina para chegar à profecia bíblica. Mas percebemos o percurso até chegarmos então a 1798. Em 1905, quando Urias Smith escreve o livro Apocalipse Revelado, que usamos por base também deste culto, já havia 8 milhões de quilómetros, portanto, continuou a ganhar terreno. Temos 8 milhões de quilómetros quadrados, a América já tinha 140 milhões de habitantes. E hoje em dia temos então 9 milhões de quilómetros quadrados, já não há para crescer mais, não é? O resto é mar agora. Portanto, 9 milhões de quilómetros quadrados e são cerca de 325 milhões de habitantes. Daqui gostava de salientar uma coisa. Na Europa, os reinos foram estabelecidos com guerras. Os mais fortes ganhavam, os mais fortes ficavam com os terrenos de outros. Foi com guerras que foi constituído os reinos da Europa. Os vários países da Europa foram guerreando e foram ganhando as suas independências com guerra. A América tem uma coisa interessante. É um cordeiro porque não houve guerras. Na América não houve guerras para estabelecer... Foi brotando. O versículo diz-nos que a besta surgiu da terra, como uma flor que surge da terra. E realmente o cordeiro é bem adaptado à figura do cordeiro, porque não houve guerras na América para estabelecer este continente americano. E deixem-me dizer-vos que este cordeiro sempre fez parte da Constituição Americana. Deixem-me ver, por exemplo, 1801. Em 1801, o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte: desde que uma pessoa tenha o direito de escolher a sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos continuavam a apostar e continuavam a manter a filosofia de que tinha que haver separação entre Igreja e Estado e que era, portanto, um país livre e que não podia haver esta relação de Igreja e de Estado. Eu estou a reforçar isto, já imaginam porquê? Porque isto tudo vai mudar, não é? E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ok? A besta surgiu da terra e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Aqui está um cordeiro com 2 chifres. Deixem-me lembrar-vos quem é o cordeiro. O cordeiro é filho do carneiro e da ovelha, correto?
ali o carneiro com aqueles chifres grandes e a ovelha aqui. Um cordeiro, a ter uns chifres, tem uns chifres muito pequeninos. Não tem os chifres do carneiro assim tão grandes. Estes dois chifres têm sido interpretados pelos scholars por duas coisas, poder civil e poder religioso. E realmente estas foram as duas imagens em que conhecemos a América sempre a querer separar estes dois, o poder religioso e o poder civil. E, portanto, vamos acrescentar, era uma nação republicana. Porquê? Não havia coroas. Lembram-se quando falámos da outra besta? Os chifres tinham coroas, certo? Porque havia reis. Aqui não há, os chifres não têm coroas, aqui não há reis. É uma nação republicana, sem coroas nos chifres. É uma nação protestante. Porquê é que é uma nação protestante? Porque não aceita o papado. Os que aceitam o papado, aí, não são protestantes. Como eles não aceitaram o papado naquele local, ele não era bem-vindo, eles não o queriam lá sequer. E a seguir é uma nação jovem, uma nação pacífica, que surge como um cordeiro. Estou a dar-vos as chegas para podermos compreender como esta besta se enquadra com os Estados Unidos da América. E falava como um dragão. E pronto, estamos no primeiro versículo, já começou a estragar. Então, este cordeiro, que nasceu pacificamente, sem guerras, que apregoava a liberdade, apregoava a separação, vai começar a falar como o dragão. O dragão, vocês lembram-se que falámos sobre ele. Não me parece que ele tenha dito boas coisas, nem feito boas coisas. Mas parece que vai falar como o dragão. Falar como o dragão. Como é que falou o dragão? De uma forma muito simples. Perseguição e morte dos hereges. Quando vocês pensam no dragão, quando pensam no grande conflito, o que é que tem? Sempre um poder perseguidor, que quis martirizar os verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, em algum momento, a besta pacífica vai passar a falar e a agir como o dragão. Concordam com esta interpretação? Se era um cordeiro e vai começar a falar como o dragão, vai começar a atuar como o dragão. Como é que uma nação fala? Uma nação fala de uma maneira muito simples. Leis. A nação fala através das leis. Que estabelece leis para orientar as coisas no país. Estamos a ver que ela vai falar como o dragão e falar seria significar leis. Ou seja, a nação da liberdade, infelizmente, vai passar a atuar contra a sua própria Constituição. E vocês perguntam, isto é possível? Tantos anos na América, tantos presidentes, tantas constituições a manter aqueles princípios, será que isto é possível? E é aqui que então entra um bocadinho da profecia. De qualquer das maneiras, já podia-vos perguntar, depois do 11 de setembro, acham que a América ficou indiferente às religiões todas? Depois do 11 de setembro deixou de estar indiferente. Os próprios direitos dos americanos começou a ser restringido quanto a liberdades religiosas. Porque realmente haviam aqueles fanáticos e que fizeram aquilo que nós conhecemos. E depois, se olharmos para o presidente hoje em dia dos Estados Unidos, eu pergunto, será que ele parece-vos um presidente com muita liberdade religiosa? Que apregou a liberdade para todos? Parece-vos? Não me parece muito bem. Aqui já começamos a ver, se olharmos friamente, ou de uma forma assim geral, para a América de hoje, não é a América do antigamente dos pais peregrinos, a América da Constituição, que realmente cria estes poderes separados, onde um não se metia no outro e havia liberdade para todos. Porque já sofreram algumas consequências. Mas vamos continuar a ler. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Não se perderam ainda, pois não? Temos a segunda besta que surge, vai fazer com que adorem a primeira besta. E eu perguntava lá para casa, quem vai fazer os habitantes da terra adorar a primeira besta? O protestantismo, o Vaticano, os anjos de Satanás, os Estados Unidos da América. Aqui, a maioria acertou, estamos a falar dos Estados Unidos da América. Esta besta vai fazer com que com que o mundo adore a primeira besta. Quem vai obrigar? Vejam agora o contexto, para lermos bem o que lá estava. Nós dizíamos que a segunda besta faz com que adorem a primeira besta. Para aqueles mais distraídos, a primeira besta era Roma. A segunda besta é os Estados Unidos. Então, a segunda besta, os Estados Unidos da América, faz com que adorem o poder papal. Conseguiram compreender daqui? Os Estados Unidos terão a influência e o poder suficiente para fazer com que os habitantes da Terra adorem o poder papal. Aquele poder que eles, no início, diziam que não queriam lá na terra deles. Em que eles fugiram dele. A história vai dar um volte-face. E como eu vos dizia, quando falamos em profecia, às vezes quando é para a profecia no futuro, parece mais difícil de compreender. Mas vamos dar alguns passos e perceber, porque a profecia não mente. Nós podemos interpretá-la mal, mas a profecia não mente. União, Estados e Igreja outra vez. Será que o Estado e a Igreja vão se juntar outra vez? Será que na América, com os dois chifres separados, vai realmente juntar-se? O final dos tempos é uma questão de adoração. É aquilo que nós chamamos dos finais dos tempos. O poder papal está pronto. Lembram-se da sessão 18? Realmente a besta do mar está pronta para se juntar aos Estados Unidos da América. Estão desejando. Falta só o ok dos Estados Unidos da América. É aquilo que nos falta assistir. Será possível o país da liberdade dar um passo atrás? A profecia diz que sim.
E até agora a profecia ainda não se enganou. Não creio que ela se vai enganar nunca. A profecia não se enganou até aqui, não se vai enganar. Vamos à nossa linha do tempo e vamos ver algumas aproximações dos Estados Unidos da América com a Igreja. Então, em 1911, os pais peregrinos chegaram a 1620, muitos anos depois, 28º Presidente dos Estados Unidos, em que ele vai, pela primeira vez, visitar o Vaticano. É o primeiro Presidente da América, em 1911, a vir até ao Vaticano visitá-lo. Visitou o Papa Bento XV. Temos então o primeiro Presidente a vir ao Vaticano. 1951, houve um senador que sugeriu estabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. E sabem o que aconteceu? Um grande tumulto na Câmara. Não quiseram que realmente isto acontecesse. E lembraram-nos, os nossos pais peregrinos fugiram, a América é constituída exatamente por estes pais peregrinos que fugiram, como é que nós agora vamos estabelecer relações diplomáticas? Não queremos isso. Foi um grande tumulto que aconteceu em 1951. Mas a história continua. 1984, um bocadinho mais à frente, os Estados Unidos e o Vaticano vão estabelecer embaixadores, votar um embaixador de cada país no país do outro. Então temos um embaixador dos Estados Unidos no Vaticano e temos no Vaticano um embaixador nos Estados Unidos. 1984. Depois temos 1992. Reparem, não estamos muito longe. A revista Time falava da Santa Aliança. A revista Time é uma revista secular, não é uma revista religiosa. Mas ela falava de uma Santa Aliança. E está ali o Presidente dos Estados Unidos com o Papa. E depois, em 2015, se calhar vocês lembram-se disto, temos o primeiro Papa a vir e a falar no Congresso. O Papa Francisco foi o primeiro a falar no Congresso americano. E posso-vos dizer que foi aplaudido várias vezes de pé. Havia imagens de senadores a chorarem com o discurso do Papa. Vejam como isto está a dar a volta. Pela primeira vez, um Papa fala ao Congresso americano. 2015. E o mais curioso é quando o Papa sai para fora, encontra um mar de gente que lá estava para o receber. No país dos pais peregrinos que fugiram do Papa. Do poder papal. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Quando aqui que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, o termo que o Smith refere, que é usado ali, é o mesmo termo de eu beijo. Diz-vos alguma coisa, eu beijo? Faz-vos lembrar alguma coisa? É curioso, o termo que está ali, o termo adorem, é o mesmo termo para dizer eu beijo. Continuando, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Se tiverem dúvidas quem era a besta, foi a besta que recebeu a ferida da espada. Portanto, mais um identificador. A pergunta para casa foi, que sinais são estes? Que sinais, que maravilhas são estas que são feitas, que enganam as pessoas da Terra? Serão manifestações satânicas? Serão bombas que descem dos céus? Há quem diga que fogo que desce dos céus são bombas que os Estados Unidos da América mandam. São manifestações divinas? São fenómenos naturais dos finais dos tempos? Havia várias hipóteses. Esta é a hipótese correta, as manifestações satânicas. E vamos ver porquê. Sinais que enganam. As bombas enganam? As bombas não enganam nada. Quando caem, arrebentam tudo. Se é um sinal que engana, então não são bombas. O enganador, logo do princípio, fez sinais. Já viram alguma serpente a falar? Está um sinal maravilhoso para fazer com que Eva caísse. Diz em Apocalipse 16:14, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse já fala do que é estes sinais mais à frente e diz que estes sinais são espíritos de demónios. Não sei se vocês recordam-se da família Fox. Ainda nos tempos da Ellen White, a família Fox foi realmente os pioneiros do espiritismo, mais as batidas da porta. E agora, se olharmos para os Estados Unidos e espiritismo, acham que tem alguma coisa a ver? Vida após a morte. O Hollywood passa tanto esta mensagem. Nos filmes, nas telenovelas. O Hollywood tem muito esta mensagem de vida após a morte. Temos nas músicas, não é? Já falamos sobre isto, já tivemos um culto sobre a música, um culto sobre os filmes, onde falava exatamente como o espiritismo está entranhado. Nos Estados Unidos há muitos sinais que enganam. Há muitas maravilhas que enganam, não tenham dúvidas. Os famosos, todos são cientologistas, pertencem à igreja cientologista ou aos Illuminati. Têm uma compreensão diferente do mundo e são muito mais iluminados do que os outros. Nos Estados Unidos vem muito engano. Nas filosofias que mudam o mundo, vem dos Estados Unidos, não tenham dúvidas. Tanta coisa que é espalhada por lá e que nós comemos e começam a mudar a maneira de ver o mundo. Um dos exemplos que nós temos aqui, nós tínhamos o pão por Deus, não era a tradição do pão por Deus, agora temos também a tradição do Halloween.
Uma tradição que vem dos Estados Unidos da América e, portanto, é só um exemplo. Podia-vos dar tantos, mas é só um exemplo. O que é a imagem da primeira besta? Quando olham para a primeira besta, o que é que veem? Veem 12 séculos de um sistema repressivo e perseguidor. Quando a Bíblia fala que vão fazer uma imagem à segunda besta, vão fazer exatamente a mesma coisa. Um sistema repressivo, um sistema perseguidor. Sinais e enganos preparam o caminho para chegarmos à imagem da besta. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Aí temos então a igreja a unir-se ao Estado para fazer então um sistema repressivo. O poder religioso vai novamente governar o poder civil. Continuamos a ler. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vários versículos lemos aqui, podíamos explorar mais devagarinho, mas conseguimos concluir apenas numa coisa. Os Estados Unidos vão criar leis opressivas, vão criar leis que obriguem todos a adorar a primeira besta. E eu perguntava porquê é que eles vão criar leis opressivas. Será que é para matar os santos? Será que é para satisfazer a vontade da Igreja Católica? Será que é para ter o domínio das trocas comerciais? Não, inicialmente não vai ser nada por isto. Eles não querem matar os santos. Eles não querem satisfazer a vontade da Igreja Católica. Eles não querem sequer ter o domínio das trocas comerciais, embora seja apelativo para os Estados Unidos, não é isso que eles querem. O que eles querem é estabelecer uma nova ordem mundial. Porque, na verdade, o mundo está a ficar caótico. Estão a invadir os Estados Unidos com aviões, não é? No 11 de setembro. Temos que dar uma volta a isto. Temos que arranjar maneira de controlar o mundo, que o mundo seja mais seguro. Então é para estabelecer uma nova ordem mundial. Esse é o lema para conseguir estas leis. Sinal da besta. Quem estudou até agora o Apocalipse, rapidamente chega lá. O sinal de Deus, nós sabemos qual é o sábado. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Se este é o sinal de Deus, o sinal da besta será o contrário. Conhecendo a primeira besta, conhecendo os 1260 anos de repressão papal, sabemos então que o sinal da besta será o domingo. Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar ao domingo e adorar a Deus, quando saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo de Deus. Ellen White esclarece se alguma dúvida ficar. Portanto, este sinal da besta será então a guarda do domingo. Sinal da besta igual ao domingo. Domingo já é um sinal da besta? Será que aqueles nossos amigos guardam o domingo? Será que já têm o sinal da besta? Não, ainda não. Porquê? Porque a marca da besta ao domingo será imposto pela segunda besta aos Estados Unidos. Quando for imposto, aí sim será a marca da besta. Hoje podem adorar ao domingo por um erro inconsciente, por uma tradição, mas não de uma forma consciente. Agora, quando os Estados Unidos impuserem, aí sim o domingo passa a ser uma marca da besta. Está bem? O sinal pode ser na mão ou na testa. Sabemos o que é que isto quer dizer. Na testa por entendimento, porque eu aceito que os Estados Unidos são superiores, vou aceitar aquilo que eles me pedem, ou então por interesse. Eu não aceito, mas não quero morrer. Eu não aceito, mas não quero ser excluído da sociedade, portanto eu tenho interesse nisso e então aceito. E o sinal de Deus, onde é que é posto? O sinal de Deus é posto unicamente na testa, não há sinal de Deus na mão. Ninguém por interesse vai seguir a um Deus que tem uma minoria nesta terra. Ninguém por interesse vai servir a Deus quais são perseguidos. Portanto, o sinal de Deus é só por entendimento. Não há ninguém que por interesse possa seguir realmente Deus. Vamos agora fazer aqui uma pequena abordagem profética. Temos maravilhas que impressionam. Sinais. E os Estados Unidos têm maravilhado o mundo. A seguir diz-nos que vai ser imposta uma lei que impede a compra e a venda. Certo? As leis vão apertando e vai chegando uma que impede a compra e venda para quem não tem sinal da besta. Para quem não quiser entrar neste nosso nova ordem mundial, neste novo regime, não vai poder comprar nem vender. E finalmente haverá um decreto de morte. Parece que as coisas só com a restrição não foi suficiente. Vai haver um decreto de morte. Uma imagem dos 1260 anos é o que nós estamos a assistir aqui. Os 1260 anos também não começaram de um dia para o outro. A repressão papal não começou de um dia para o outro. Foi aos poucos, ao ponto do primeiro Papa a ter as suas leis restritivas. A imagem dos 1260 anos está a acontecer outra vez. Não adora, não pode comprar nem vender. Continua a não adorar, passa a ser réu de morte. Foi o que aconteceu nos 1260 anos. Primeiro têm que cumprir estas regras, não cumprem, começam a morrer. É aquilo que acontece. Porquê é que vai ser estabelecido o decreto de morte? Porque os hereges, aqueles que não querem esta nova mundial, vão ser acusados de recusam o ecumenismo, ou seja, não querem a união das igrejas, não querem a paz entre as religiões, eles são fanáticos.
Não querem esta nova ordem mundial, são fanáticos. Vocês já ouviram falar de fanáticos? Temos medo deles. Também, aqueles que não quiserem esta nova ordem mundial serão fanáticos. Depois tem os culpados da desarmonia, dos problemas e das doenças do mundo. Claro, se eles não se querem juntar a nós, estes problemas acontecem por causa deles. Eles não querem a união na família, as doenças vêm por causa dele, portanto vão ser acusados de tudo isto. E depois temos, para nos salvarmos, temos de os eliminar. Para podermos ter novamente a nossa ordem mundial, temos que os eliminar. É este o pensamento. Não é difícil compreender. Olhando para o mundo como está hoje, não é difícil compreender quais vão ser os argumentos e como é que lá vamos chegar. O objetivo é proteger o mundo e proteger a sociedade, e para isso precisamos nos livrar destes fanáticos. Isto vai acontecer. Aconteceu o mesmo nos 1260 anos. Estes hereges que estão contra a Igreja, eles são culpados disto tudo. Vamos matá-los. É isto que vai acontecer. Dizer-vos ainda mais uma coisa. E começamos a chegar ao final deste culto e é importante agora esta mensagem. Entre o primeiro, o impedimento de comprar e vender, e o decreto de morte, vai acontecer uma coisa chamada o fim do tempo da graça. É entre estes dois decretos. Fim do tempo da graça. Nos 1260 anos, os mártires eram provados, eram mortos e eram provados até à morte, e lembram-se, os mártires eram um exemplo para outros. O sangue dos mártires era semente para outros cristãos. Ou seja, o martírio daqueles todos ainda fazia com que nascessem mais cristãos. Mas agora, depois do fim do tempo da graça, os casos já estão decididos. Há alguma coisa a provar depois do tempo da graça? No fim do tempo da graça, os santos são um grupo e os ímpios são outro grupo. Não há nada para decidir. No fim do tempo de graça, os casos já estão decididos, não há nada a provar. O exemplo já não faz diferença. Se morrer um santo nesta altura já não faz diferença, porque os outros já não vão mudar. Certo? Porquê é que eu vos trago esta mensagem aqui? Muitas vezes nós temos medo da morte, medo do decreto de morte. Mas o decreto de morte não tem qualquer objetivo. Aquilo que nós sabemos pela profecia é que este decreto de morte não se vai concretizar. Os santos não vão morrer. Porquê? Qual é o objetivo? Não há objetivo no decreto de morte depois do fim do tempo da graça. Lembram-se da angústia de Jacó? Ellen White fala-nos e nós sabemos que os fins dos tempos será como a angústia de Jacó. E precisamos de enquadrar aqui um bocadinho o que é que aconteceu com Jacó para perceber o que é que vai acontecer nos finais dos tempos. Jacó vinha agora ao encontro do seu irmão. E Jacó, naquela noite do Jaboque, ele estava com medo que o seu irmão o matasse. Jacó teve que fugir de sua casa porque enganou o irmão, pediu a bênção em lugar do irmão. O irmão disse que o ia matar. Se não disse, assim deu a entender. E ele fugiu para a casa de Labão. Aí teve as suas duas esposas. Foi enganado como também enganou. E agora ele volta para a sua terra. E ele tem um irmão pela frente. E talvez inicialmente ele tinha medo do irmão, medo que o irmão matasse. É verdade. Então ele decide naquela noite, não estava a conseguir dormir, ele decide passar a noite em oração. E quando ele passa esta noite com oração, a Bíblia diz que houve um varão que veio ter com ele e começou a lutar com ele. Ele achava que vinha para fazer mal, não sei. Quando chegamos lá acima ao céu, temos de perguntar exatamente o que aconteceu. Mas o varão começou a lutar com ele e lutou durante a noite toda. Nós sabemos que este varão era o próprio Jesus. Jesus precisava da noite toda para vencer Jacó. Mas parece que Jacó precisou a noite toda para se render. E no final, quando já estava a ficar claro e ele pede para ir embora, recebeu um toque na junta e Jacó percebeu, depois de uma noite toda a lutar, é agora com um toque que eu fico manco? Ele percebeu que não estava a lutar com o homem, mas estava a lutar com Deus. E ele diz, não te deixarei se não me abençoares. Qual era a preocupação de Jacó agora? Já não era o medo do irmão, era não ter a bênção. Esta sempre foi a preocupação de Jacó. Sabem porquê? Porque quando o varão lhe diz, quem és tu? E ele tem que responder Jacó. Sabe o que é quer dizer Jacó? Enganador. Ou seja, reconhece a tua condição de enganador e quando ele reconhece, eu sou Jacó, aquele que enganou o meu irmão, aquele que fez isto, aquele que fez aquilo outro. Quando ele reconhece, então o Senhor diz, não, já não és mais Jacó, agora és Israel, que quer dizer, lutaste com Deus e venceste. Esta vai ser a angústia dos finais dos tempos. Não vai ser o medo da morte, vai ser o medo de não estar perdoado. Meus queridos, os filhos de Deus não vão ter medo da morte. Se têm medo da morte, é porque ainda não passaram a outra fase. Realmente o que nós iremos ter medo é de não estar perdoados. Porque se estivermos perdoados, que mal nos vão fazer? Não nos irão fazer mal. Estamos com o Deus do mundo. Por isso, esta manhã, talvez seria importante dizer que precisamos de uma experiência diferente do que é que temos hoje. Nossa experiência com Deus tem que ser uma experiência diferente do que é que temos hoje para podermos passar a angústia de Jacó. É verdade que vai ser um tempo difícil, é um tempo em que nós não sabemos a nossa angústia é, será que eu estou perdoado ou não? O fim do tempo está a chegar, Jesus está a voltar, será que eu estou perdoado ou não? Se eu estiver perdoado, já não me importo com mais nada. Neste versículo ainda havia aqui várias coisas que podemos apontar rapidamente. Sinal, nome, número.
fala aqui do sinal, do nome, do número, isto às vezes pode fazer uma confusão. O que é estas coisas querem dizer? Não querem dizer nada senão a mesma coisa. O sinal é o domingo, o nome é o símbolo do poder papal, o número é o 666. Ou seja, são várias formas de identificar o mesmo poder. Como, por exemplo, exemplos simples. Para identificar o Byron, pode dizer, é o primeiro ancião da Igreja de Odivelas, é o enfermeiro responsável na clínica da Amadora do Hospital da Luz, é o pai da Beatriz e da Adriana. Todos convergem na mesma pessoa. Isto é a mesma coisa. 3 características da força religiosa contrária a Deus. Portanto, se tiverem dificuldades em encontrar, acho que a profecia já está feita para não termos dificuldades. Com tantas evidências, já está feita mesmo para nós não termos dificuldades em conseguir chamar os bois pelos nomes, como se costuma dizer. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Número muito emblemático, se vocês puserem no YouTube, no Google, vão ter várias explicações, várias hipóteses, várias ideias. O que é o número da besta? Perguntei lá para casa e havia várias respostas possíveis. É o número de um homem sem Deus, é o título do Papa, é o título dos deuses babilónicos, é o número de anos do governo da besta. O último fui eu que inventei, os outros 3 são realmente hipóteses possíveis. Ou seja, são formas de encontrar o número da besta, são também aqueles 3 que ali estão. Em primeiro lugar, hipótese 1 de 3. Títulos do Papa em latim. Pegando nas letras em latim e de atribuir-lhe um número, nós chegamos ao antigo Vicarius Filii Dei. Se calhar todos aqui na igreja já ouvimos falar sobre isto. Eu ainda me lembro do Feyerabend, com o seu sotaque, a falar sobre o Vicarius Filii Dei. Isto foi, digamos, um tema lendário na igreja adventista do sétimo dia. Dizer-vos que Urias Smith, no seu livro, fala sobre isto. Já não damos tanta importância a isto, por uma razão muito simples. Na tiara do Papa não há nenhum Vicarius Filii Dei. Isto foi um erro que foi passando. Agora, é verdade que isto dá 66. O príncipe do clero também dá 666. Que o substituto geral de Deus na Terra também dá 666. Que o rei sacerdote latino também dá 666. São tudo títulos do Papa. Tudo isto dá 666. É verdade. Mas como houve aquele erro, um bocadinho mais complicado agora estarmos a dizer isto. Então, se vocês pegarem, por exemplo, na lição da Escola Sabatina de julho de 2002, está lá escrito porque é que não devemos usar este termo. Não para pôr-nos ao fresco ou para ficarmos de boas relações com o Papa, não é essa a ideia, mas podemos ter outras hipóteses e não precisamos de ir por aqui. Se quiserem ir por aqui, tudo bem. Sei que isto talvez deixe assim um bocadinho triste muitos de nós que aprendemos de uma maneira. E deixa-nos um bocadinho tristes. Se precisarem, eu tenho lá informações que podem ajudar. Temos então esta, é uma das hipóteses, mas é uma hipótese que nós não aconselhamos. Temos uma segunda hipótese. O número 7 aparece 326 vezes na Bíblia, o número 6 aparece 93 vezes na Bíblia. Sempre que aparece o número 7, estamos a falar de uma plenitude com Deus. Sempre que aparece no número 6, estamos a falar do homem sem Deus, estamos a falar de imperfeição. O homem foi criado no 6º dia. Quando é que ele encontra a plenitude? No 7º dia, quando encontra o relacionamento com Deus. 666 parece-nos uma dízima periódica. É alguém a tentar ser 7, mas sem Deus não chega lá. 666 será um homem que tenta ser Deus. É um poder humano que nunca vai deixar de ser humano. 666, número de um homem sem Deus. É uma hipótese também. E vamos à terceira hipótese. A terceira hipótese é... O número 6 era um número muito importante na Babilónia. E a Babilónia tem muitas ilustrações para aquilo que está a acontecer em Apocalipse 13. Daniel 3.1 falava que a estátua tinha 6 côvados de largura, 60 côvados de altura. O sistema sexagesimal acontece exatamente na Babilónia. Vocês têm 1 hora, são 60 minutos, 360 graus, têm a dúzia, têm meia dúzia. Foi tudo coisas que começaram na Babilónia e que algumas ainda permanecem. A Babilónia nós sabemos que foi uma nação terrível, uma nação pagã. E 6 é um símbolo de um poder sem Deus. Os babilónios chamavam o Deus menor era o número 6. O Deus maior era o Deus 60. E quando queriam falar de todos os deuses do panteão babilónico era 600. Já estão a ver onde é que isto vai dar. Temos o 666. Ou seja, também pode ser identificado aqui este poder babilónico, pagão, contrário a Deus. 666, sistema de adoração pagão. Mais uma hipótese. Ordena-vos a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrai-vos e adorei a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Isto parece-vos Apocalipse 13 ou não? É a mesma coisa. Voltamos ao mesmo. Adorem a imagem da besta, adorem a imagem de Nabucodonosor. E se não adorarem, serão mortos. Se não adorarem, vão para a fornalha. O decreto vai repetir-se. Quem não adorar será réu de morte. Os amigos de Daniel não negaram o seu Senhor
e o Senhor os livrou. Será esta uma ilustração para nós também? Será esta uma ilustração para aqueles que irão ouvir o decreto de morte? Teremos também a mesma ilustração? Naquela altura, mesmo que eles morressem, podia ser um exemplo para o mundo. Na nossa altura, depois do tempo da graça, já não há exemplo nenhum, já não há objetivo nisso. Queremos nós não perder a vida eterna ou não perder a vida terrena? Será a decisão a tomar. Quer eu não perder a vida terrena ou não perder a vida eterna? Jesus está no nosso meio. E o versículo diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Seja esta uma promessa nas nossas vidas, seja esta uma promessa naqueles que estão nos finais dos tempos como nós. Neste momento estamos com 54, vamos passar para 56% de Apocalipse. E falta tanto para chegar ao fim, não é? O meu desejo é não chegar ao fim, era Jesus vier antes. Eu gostava. Pode ser que aconteça. Vou terminar com uma ilustração. Uma viagem atribulada. Conta a história de um menino que estava para apanhar o avião. Ele estava na porta do embarque e estava sozinho, a brincar. E as pessoas que estavam ali, com as suas famílias, acompanhados, adultos, olhavam para o menino e achavam aquilo interessante. Mas este menino está com quem? Onde é que estão os pais? Não viam ninguém. Este menino ia viajar sozinho. A porta do embarque abriu e veio uma hospedeira, veio pegar no menino e levou-o até ao avião, sentou-o na cadeira. E eles continuavam intrigados com aquele menino. Quem será aquele menino? O avião levantou voo, o menino continuava distraído, a brincar. E, para quem voa, sabe que há em determinados momentos, quando aparece este sinal, não é bom sinal, não é? Para levantar voo, aquele sinal está aceso. Depois, quando o avião já está numa altura considerável, então podem desapertar os cintos e podem viajar tranquilamente, levantar e ir à casa de banho. Mas quando aparece este sinal no meio do voo, quer dizer que alguma coisa não está bem. A maior parte das vezes é apenas uma turbulência que passa ali no avião e as pessoas devem estar sentadas para não se magoarem. Este sinal apareceu, tudo começou a ser realmente feio. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. E olhavam para o menino e o menino estava a brincar com o seu aviãozinho, tranquilamente, como se nada fosse. Mas, o que é que se passa aqui? Ele não tem medo. E alguns gritavam, e aquilo falhava à luz do avião, e começou realmente aquilo a ficar complicado. O senhor que estava ao lado do menino deixou de ler o seu jornal e começou a segurar-se ao banco. E olha para o menino e não percebe o que se passa. E perguntou: então, mas tu não tens medo? Tu não tens medo do que está a acontecer? Sabe o que é que o menino disse? Não. O meu pai é o piloto. Eu não tenho medo. Meus queridos, em que avião é que nós estamos? Às vezes os jovens, quando falo dos jovens lá dentro, eles dizem que têm medo do sofrimento, da tribulação. Meus queridos, se o pai é o piloto, não precisamos ter medo. Agora, se temos medo, se calhar estamos no avião errado. Então está na altura de sair do avião e apanhar o avião certo. Que o nosso Pai, que o Pai do céu, que o Deus seja o piloto do nosso avião. Bom sábado.